Olá, crianças! Que bom que vocês estão aqui. Vamos continuar a historinha desta semana, que tá tão especial. E sabe o que eu mais gostei dessa semana? É que a lição está contando a história de Jesus quando era criança, na sua idade. Isso é muito legal, porque agora você está se identificando ainda mais com Jesus. Você está vendo que Jesus também passou pela mesma fase que você. Isso é legal, né? E como é que Jesus fazia quando ele era criança? Como que ele brincava? Será que ele brincava de correr? Do que você mais gosta de brincar? Será que Jesus brincava da brincadeira que você mais gosta? Será que se você hoje pudesse encontrar com Jesus quando era criança, será que ele iria brincar com você? Eu acho que sim. Vamos então à nossa lição de hoje? Antes vamos começar o nosso desafio, né? Nosso desafio dessa semana é decorar o versinho de Lucas 2:52. O versinho está bem aqui na nossa lição, que diz: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Facinho, né? Então vamos decorar? Vamos lá. Jesus ia crescendo em sabedoria, que é inteligência, né? Então, sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. Muito facinho de decorar esse verso, né? Então, na sexta-feira, a gente volta aqui com ele totalmente decorado. Combinado? Muito bem, você pode abrir a sua lição aí na página 43. E hoje nós vamos continuar falando sobre o que aconteceu depois da viagem dos pais de Jesus a Jerusalém para a Páscoa. Vocês lembram que ontem a tia Ariane contou que eles estavam numa viagem, não só Jesus e os seus pais, mas várias pessoas, porque a Páscoa era como se fosse uma conferência. Você gosta de ir à conferência na sua igreja? As programações especiais onde vem bastante gente, sabe? Aquelas festas muito legais, congressos que a gente vai para outros lugares, cursos de música nas férias, missões humanitárias, não é muito legal? Pois é, assim mesmo acontecia na época de Jesus, só que lá, essas festas na igreja, essas conferências acontecia 3 vezes ao ano. E Jesus gostava de ir. E todas as pessoas também iam para as conferências. Como vocês viram ontem, estava cheio de pessoas aqui, elas iam às conferências. Mas quando terminou a conferência da Páscoa, olha o que aconteceu. Era hora de voltar para casa, mas as pessoas começaram a regressar e Jesus, passando por uma das salas do templo, ele ouviu voz de criança. E quando você ouve voz de criança em algum lugar, eu tenho certeza que você quer ir também, porque a gente gosta de brincar com outras crianças, de fazer novos amigos, né? Não é muito legal você estar com mais crianças para você brincar do que brincar sozinho? E Jesus, ele mais brincava sozinho do que com os seus irmãos. Ele tinha irmãos, mas ele mais brincava sozinho. E aí ele viu voz de criança e ele pensou, que coisa legal, deixa eu ver o que está acontecendo. E aí ele foi lá para a sala onde estavam as crianças. Os rabinos estavam ensinando as crianças na Ezir, como se fosse a Ezir, lá dentro da igreja. E Jesus, ele entrou e ele começou a ouvir o que os rabinos estavam ensinando. Os rabinos eram os mestres. E os mestres, você sabe que são os professores. Então, os professores estavam ensinando as crianças, e aí Jesus entrava, porque ele gostava muito, Jesus entrou, ele gostava muito de estudar a palavra de Deus, e ele sentou e começou a ouvir. E aí, depois que as crianças foram embora e tal, ele ficou sozinho com os professores, tinha mais professores, não era só isso, a sala estava cheia de professor. E aí, ele começou a conversar com os professores, e ele ficou ali, um tempão. Eles não sabiam que eles estavam falando com o próprio Messias. E eles estavam ensinando sobre o Messias. Só que os professores, eles ficaram muito encantados, muito
assustados porque Jesus sabia de muita coisa. E eles ficavam assim, como assim? Todas as crianças que estavam aqui nessa idade não sabem do que ele sabe. Por que ele sabe de tudo? É mole? Ele sabia de tudo, tudo, tudo. Ele tinha um conhecimento bíblico fantástico. Isso porque ele gostava muito de estudar a Bíblia. E ele não tinha frequentado escola. Ele era ensinado em casa. A mãezinha dele ensinava ele em casa. Ele não frequentava escola igual as outras crianças que moravam na cidade. Ele era uma criança pobre. Ele nem tinha livros e nem tudo isso para ele estudar. Então os mestres se ficavam perguntando como que ele sabia tanta coisa e ele não era orgulhoso, não era exibido, não estava ali falando só para se aparecer, enquanto Jesus estava conversando e, na verdade, ensinando os professores que não sabiam de tudo que ele sabia. Os seus pais estavam indo embora para a sua casa. Só que lembra que foi uma multidão de pessoas para Jerusalém? Então, uma multidão de pessoas foi para Jerusalém, uma multidão de pessoas voltava de Jerusalém para ir embora para suas casas. Essas pessoas voltavam e os pais de Jesus estavam conversando com as pessoas e tanta gente que nem deram falta de Jesus. Era bastante gente, porque eles andavam a pé. Não tinha ônibus, não tinha carro, nem telefone celulares para eles ligarem uns para os outros. Eles foram conversando, eles sabiam que Jesus estava por ali, eles imaginaram, né? Não deram falta de Jesus. E aí, quando chegou a noite, na hora de montar a barraquinha deles para eles dormirem, Jesus sempre ajudava a montar a barraca. Jesus não apareceu. E aí eles começaram a se perguntar, ué, cadê Jesus? E aí eles foram entre as pessoas, ei, você viu Jesus? Ei, você viu Jesus por aí? Ninguém tinha visto Jesus. E agora? Onde é que Jesus estava? Eles começaram a ficar muito, muito preocupados. Começaram a se lembrar que quando Jesus era bebê, Herodes mandou matar todos os bebês. Lembra dessa história? Mandou matar todos os bebês para matar Jesus. E eles ficaram, será que alguém encontrou Jesus e matou? Ai, o coração deles ficaram muito, muito, muito apertados. E eles começaram a ficar tristes porque eles não tinham cuidado de Jesus. Esqueceram ele. Que coisa, né? E aí, vocês acham que eles voltaram para Jerusalém para procurar Jesus? Nós vamos descobrir isso só que amanhã. Então amanhã eu quero que você venha aqui comigo para a gente descobrir se eles voltaram para procurar Jesus e se eles realmente encontraram Jesus. Antes de você sair, não esqueça de deixar o seu like aqui e se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Super beijo, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.